Olá, mensagem para você que está aí do outro lado, mensagem para você que tem acompanhado o meu trabalho, mensagem para você que tem interagido comigo através da Bíblia Sagrada, irmãos. Mas primeiro, antes de nós entrarmos aqui na mensagem, estou aqui com a minha Bíblia. Quero cumprimentar você que está do outro lado com a paz do Senhor Jesus. E que a mensagem possa vir a falar contigo na data de hoje, em nome de Jesus. Esse trabalho, ele é único e exclusivamente para nos aproximarmos de Deus. Nos achegarmos a Deus. Nos conectarmos com Deus. Conexão com Jesus. Para que nós venhamos ter uma conexão com Jesus e entendermos o que a Bíblia Sagrada ela pode nos oferecer para nós conseguirmos vencer a nossa jornada, conseguirmos alcançar o nosso caminho, irmãos. E o tema da mensagem foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço por mim e por você. E a gente não vê mais falando sobre esse preço que foi pago sobre os altares de muitas igrejas. Mas por mim e por você, um grande preço foi pago. E o primeiro texto que nós vamos estar lendo está em Mateus 27. Mateus 27, e nós vamos ler também a partir do 27. Mateus 27, 27, que nos diz assim. O título da minha Bíblia: Jesus entregue aos soldados. Em seguida, os soldados do governador conduziu Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte, tirando-lhe as vestes, cobrindo-no com um manto vermelho, e tecendo uma coroa de espinho, o puseram sobre a sua cabeça. Na sua mão direita puseram um caniço. Ajoelhando diante dele, o escarnecendo, dizendo: Salve-se, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e bateram com o caniço na cabeça. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Esse texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, nos mostra o sofrimento e a humilhação de Jesus por amor de nós. Por amor de mim e você, Jesus foi escarnecido. Por amor de mim e você, Jesus ele foi humilhado. Por amor de mim e de você que está aí me ouvindo, Jesus pagou um alto preço. Humilhado, escarnecido, colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, e levou ele à crucificação, irmãos. Esse foi o gesto de amor de Jesus para conosco. Mas esse ato de amor, irmãos, nos trouxe cura, libertação e paz. Que está lá em Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53.
Isaías 53:4 nos diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mostrando para nós que o feito de Jesus trouxe para nós um significado muito grande, irmãos, dentro do mundo físico e também dentro do mundo espiritual. Que está mostrando para nós aqui que Ele nos trouxe a cura, Ele nos trouxe a libertação e também nos trouxe a paz. A morte de Jesus nos trouxe a cura, nos trouxe a libertação e também nos trouxe a paz, irmãos. O feito de Jesus. E nós somos também, nos tornamos filhos de Deus a partir desse feito de Jesus. Mas nos tornamos filho todo aquele que aceita ou aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Nos tornamos filhos, não simplesmente aquelas pessoas que vão ali durante o culto, ao momento do culto, e fazem um gesto de levantar a mão e ir até a frente e receber uma oração. A aceitação não é de lábios vazios, não é de boca. A aceitação que nós estamos falando aqui é aceitação de coração. É quando o nosso coração está ligado no coração de Deus. Quando nós aceitamos Jesus de coração, nos tornamos verdadeiramente filhos dele. Está lá em João 1, Evangelho de João 1:12. João 1, nós vamos ler o 12, que nos diz assim: mas a todos quanto o receberam, ao que crê em seu nome, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam e crê no nome de Jesus, tem o direito, recebeu o direito de ser filho de Deus, irmãos. Nos tornamos filho de Deus a partir do momento que nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador das nossas almas. Tudo que Jesus fez por nós, irmãos, não foi por obrigação. Jesus não fez nada para nós por obrigação, ou porque Ele nos devia alguma coisa, porque Jesus não nos devia nada, mas por amor, Ele fez por amor. Ele aceitou a morte de cruz, Ele aceitou ali, Ele ser escarnecido por amor a mim e você. Nunca, jamais foi por obrigação, mas foi por amor. Que lá no Evangelho de João 3,16 fala do tamanho do amor de Deus para conosco, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas de tal maneira, Deus amou você que está me ouvindo de tal maneira, que entregou, que deu Cristo Jesus a morte de cruz, para que nós venhamos a termos vida eterna. O amor de Deus foi tão profundo, o amor de Deus foi tão grande, que Ele levou Jesus à cruz para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Não por obrigação, mas por amor. E o problema, irmãos, maior disso tudo, que muitas das vezes esquecemos desse tamanho amor de Deus e desse sacrifício de Jesus para conosco. Esquecemos do amor de Deus. Às vezes não é falado mais, não é pregoado mais. A liderança, os líderes religiosos não se falam mais desse amor de Jesus, desse sacrifício de Jesus na cruz por nós, irmãos. Não são falados mais. Alguns cristãos até exigem milagres. Alguns cristãos vão no templo,
vão ao culto e exigem milagres como se fosse uma obrigação de Deus fazer alguma coisa para nós. Mas se nós debruçarmos sobre esse texto e entendermos aqui, nós já vamos ver que Deus já fez tudo por nós. O feito de Deus por nós foi grande e foi maravilhoso, irmãos. Com esse feito, recebemos o direito de sermos filhos. Com esse feito, recebemos o direito de entrarmos no céu. Com esse feito, recebemos o direito, irmãos, de sermos uma pessoa escolhida de Deus para a salvação das nossas almas. Simplesmente pelo feito de Jesus. E Jesus pagou um alto preço por nós, que é o título do trabalho de hoje. E por que Ele pagou, irmãos? Por que Jesus pagou esse alto preço por nós? Talvez você nunca parou para pensar, mas por que Jesus pagou tamanho preço? Por que houve? Por que necessitou o sacrifício de Jesus? Por que precisou de Jesus ser crucificado? Talvez você já fez essa pergunta para você. Por que não foi de outra forma? Por que não foi de outra maneira? Por que houve a necessidade da morte de Jesus, da crucificação de Jesus? Ou talvez você nunca parou para pensar, e eu quero trazer para você por que Jesus pagou esse alto preço para nós. E primeiro que Ele pagou esse alto preço para nós, irmãos, porque nós estávamos perdidos. Você e eu estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Lá em 1 João 1:8. 1 João 1:8 nos diz assim: se afirmarmos que não temos pecado nenhum, se afirmarmos que não temos pecado nenhum, engano, se afirmarmos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se nós afirmarmos que não somos pecadores, que não temos pecado, nós somos enganosos, irmãos. Está lá em 1 João 1:8. Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos diz assim. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o pecado estava em nós. Estávamos nós todos mortos. Estávamos nós todos sem direito à salvação. Mas a morte de Jesus trouxe a salvação para nós, irmãos. Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Você e eu somos pecadores. Que estávamos distantes de Deus. Lá em Isaías 59:3 diz que o nosso pecado nos separou de Deus. Isaías 59:3 fala que o nosso pecado nos separou de Deus. Nós estávamos presos em nossos pecados, irmãos. E nós fomos resgatados por Cristo Jesus, através da sua crucificação. E é por isso que Jesus pagou um alto preço por nós. E o segundo item aqui, por que Jesus pagou um alto preço por nós, irmãos? Para recebermos o benefício do resgate. Então, pastor, tem um benefício do resgate, da morte de Jesus? Temos. E quem foi beneficiado somos nós. Nós que aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, nos tornamos partícipes, nos tornamos abençoados com a morte de Jesus. Romanos 8, 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. Nos diz assim: pois não recebemos um espírito de escravidão para viverdes novamente atemorizado, mas um espírito de adoção, pelo qual
chamamos de Abba, Pai. Recebemos através da morte de Jesus, irmãos, um espírito de adoção. Nos tornamos filhos de Jesus através desse resgate, irmãos. Nos tornamos filhos de Jesus. E a partir do momento que aceitamos Jesus, o Espírito de Deus nos recebe como espírito de adoção de filho. Deixamos de ser criatura, deixamos de ser criação e passamos a sermos filhos de Deus. Lá em Atos 16, 31, Atos 16, 31 também. Atos 16, 31 também vai nos falar. Atos 16, 31 nos diz assim, ó. Eles responderam: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e os da tua casa. Então nós precisamos simplesmente de crer. Se eu tenho crença, se eu creio em Cristo Jesus, se eu creio que o sacrifício de Jesus veio para me resgatar, e se eu creio que Jesus é o Salvador da minha alma, irmãos, eu serei salvo. E através da minha salvação, eu também vou pregar e vou levar aqueles que são meus. Tu e a tua casa serão salvos se nós crermos em Cristo Jesus. Está lá em Atos 16, 31. Foi pago um alto preço, irmãos, para que pudéssemos fazer parte da família de Deus. Um alto preço foi pago para nós fazermos parte da família de Deus. Lá em Efésios 2, 19, nos trouxe inúmeros benefícios. Está lá em Efésios 2, 19, fala dos benefícios que foram tragos para nós, que é cura, libertação, paz, restauração e vida eterna. Cura, libertação, paz, restauração e vida eterna e muitas outras bênçãos. Então, se você está aí do outro lado e fala assim: Jesus nunca fez nada para mim, aí eu sou cristão e nunca recebi uma bênção, né? Eu me tornei evangélico e nunca recebi nada vindo de Deus. Eu recebi evangélico e eu carrego um fardo sobre mim pelo fato de ser evangélico e não recebi nada. E a Bíblia está falando com você que hoje foi trago para você cura, libertação, paz, restauração e também vida eterna, e como outros benefícios, pelo simples fato de nós aceitarmos o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas almas. Nós somos co-herdeiros com Cristo, irmãos. Recebemos uma herança que antes não tínhamos. Éramos escravos sem herança e sem direito. Hoje somos livres e somos herdeiros. Somos livres e herdeiros do Senhor, irmãos. Então, foi por isso que Jesus pagou um alto preço por nós. Ele também pagou um alto preço por nós, irmãos, para o cumprimento dos nossos deveres com Deus. Ele pagou um alto preço por nós para o cumprimento dos nossos deveres com Deus. Então, tem alguns deveres que eu preciso de cumprir? Pastor, tem um deverzinho de casa que nós temos que levar para nossa casa todos os dias. É como se fosse uma criança indo à escola e recebendo ali a lição de casa, o dever de casa para nós cumprirmos. Assim também é com Deus. Nós temos o dever de casa. Lá em 1 João 3, e nós vamos ler o 10 e o 12. 1 João 3, do 10 ao 12, nos diz assim: Nisso sabemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama os seus irmãos. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. Então, irmãos, nós somos justificados por Deus.
Nós conhecemos um verdadeiro cristão, não é pela aparência, pela roupa que ele está usando, ou por simplesmente ele estar com a Bíblia e indo para a igreja. Nós conhecemos um verdadeiro cristão é pela característica de vida que ele tem. Justo. Se ele comprou, ele pagou. Se ele prometeu, ele cumpriu. Se ele comprou, se ele fez alguma dívida com o credor, ele vai lá e cumpre aquelas dívidas com o credor. Esses são os verdadeiros cristãos do Senhor. Para nós nos tornarmos imagem e semelhança do Senhor, são as nossas características, a nossa vivência diante das outras pessoas. É muito fácil nós passarmos diante de uma casa e falar assim, ó, aqui tem um verdadeiro cristão, aqui existe um homem, aqui existe uma mulher de Deus, nessa casa mora um homem ou mulher de Deus. Mas também outros falam, aqui mora um falso cristão, aqui mora um falso crente, aqui mora um falso irmão, porque ele não tem as características de Deus. E as características de Deus nos fala aqui que nós temos que cumprirmos os mandamentos do Senhor. Nós temos que cumprirmos as normas que o Senhor tem estabelecido para nós, irmãos. Da mesma maneira que recebemos muitos benefícios através do sacrifício de Cristo, também, irmãos, recebemos alguns deveres que nós temos que cumprir. Por exemplo, nós temos que nos apartarmos do mundo. Um verdadeiro cristão, ele não anda em sintonia com o mundo. Um verdadeiro cristão, ele não é meio cristão e meio mundo, ele é simplesmente cristão. Ele tem que praticar a justiça, irmãos. Nós temos que ser justos. Comprei, paguei, prometi, fiz, falei que vou. Se eu não vou, justifico. Se eu não vou pagar, eu justifico porque não vou pagar ali. Então nós temos que sermos justos, porque a justiça de Deus, ela tem que andar em nós. E a palavra também fala que nós temos que amar os irmãos. Eu tenho que amar o irmão. E tem pessoas que às vezes estão igrejadas dentro da igreja e não conversam com outro irmão ou com a outra irmã. Às vezes tem ódio mortal, desejo mortal. O irmão está entrando e vira o rosto, não cumprimenta o outro irmão ou a irmã com a paz do Senhor Jesus e congregam no mesmo templo, na mesma igreja. Não tem Deus na vida dessa pessoa. Ela não está praticando a justiça de Deus. Se eu não consigo consertar com o meu irmão, papel de tolo, papel de bobo dentro da igreja. É conserto. A Bíblia nos ensina a nos consertarmos com as pessoas e amarmos o nosso irmão. E buscarmos a perfeição do Pai. Está lá em Mateus 5,48. A Bíblia fala até muito mais, amar o inimigo. Nós temos que amar os inimigos. Bendizei os que não maldizei. Aqueles que falam mal de você, você jamais vai falar mal para essa pessoa. Aquele que inventa fofoca, fuxico, mentira sobre você, sobre a sua estrutura, sobre a sua fé, sobre a sua pessoa, sobre o seu ministério, você jamais vai tratar aquela pessoa com a mesma moeda que ela está te tratando. Você vai tratar aquela pessoa diferente, inclusive orar por ela. Nós temos que orar para os nossos inimigos, orar por aqueles que levantam mentira contra nós, orar. Fazer o bem aos que nos odeiam, orar para o que nos maltrata e aqueles que nos perseguem. Tudo isso aí está lá em Mateus 5,44. Mateus 5,44 fala sobre isso. Para que nós venhamos a termos a glória de Deus em nós. E por meio de todos esses deveres espirituais, que está lá em Mateus 5,16. Esses são apenas alguns deveres como filho de Deus. Então, se você é filho de Deus ou filho de Deus, se eu estou falando aí com um verdadeiro filho de Deus, existem alguns deveres que nós temos que cumprir, irmãos. O verdadeiro cristão, ele não é manifestado através das suas vestes. Ele não é manifestado através, simplesmente porque ele ouve, eu gosto de louvores. Aí o pastor, eu trabalho, eu faço as coisas ouvindo os louvores. Eu gosto de estar ouvindo louvores para me dormir. Eu gosto de estar ouvindo louvor. Não é isso, não faz de você um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão não é aquele só que frequenta a igreja, o frequentador de igreja. O verdadeiro cristão não é só aquele que vai ali e dizima, coloca o seu dízimo, a sua oferta no caça-filácio. O verdadeiro cristão, irmãos, é aquele que aceita a transformação de Deus de dentro para fora. É de dentro para fora, não é as vestes, não é a face, não é o cabelo, não é a Bíblia sobre as minhas mãos. Não é porque eu estou indo e voltando da igreja. Isso não me faz um verdadeiro cristão.
Verdadeiro cristão é de dentro para fora, é transformação interior, é mudanças interiores que nos faz sermos um verdadeiro cristão de Deus. Amém? Eu quero concluir essa mensagem e no final eu quero fazer uma oração para a tua vida em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que Deus não nos deve nada. Talvez você que vai à igreja só para pedir, eu quero dizer para você que Deus não te deve nada. Eu vou na igreja para me receber a minha bênção, eu vou na igreja para me receber algo de Deus, eu vou na igreja para Deus me abençoar e me dar o que eu quero aqui na terra. Não, Deus não te deve nada. Sabe por que não te deve nada? Porque é nós que devemos tudo a Ele, através da morte de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, é nós que devemos tudo a Ele. Ele não precisa fazer nada para nós, mas mesmo assim Ele faz. Então se Ele deixar de fazer, se Ele parar de fazer, se Ele falar assim, a partir de hoje eu não quero fazer mais nada, mesmo assim nós temos que sermos gratos a Ele, a Deus, pelo que Jesus fez lá na cruz, irmãos, pelo sacrifício de Jesus. Nós, como cristãos, nós temos que entender que nós temos que colocar no papel de adorador. Nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adoração ao Senhor. Se nós vamos ali e pedimos, e se recebemos, amém. Mas se nós não recebemos, nós continuaremos a orar ao Senhor, a buscar o Senhor, a adorar o Senhor, nosso Deus, pelo feito de Jesus lá na cruz, irmãos. Pelo feito de Jesus na cruz, continuaremos a adorar o Senhor. Ele já fez tudo. Ele já comprou a sua salvação. Ele te deu o direito de ser filho. Ele fez de você um filho cordeiro dele. Você herdou o papel de filho de adoção através da morte de Jesus. Então ele já fez tudo por nós naquela cruz. Então se ele está te abençoando, ou se ele vai te abençoar, é algo a mais que ele está fazendo para você. Não que seja necessário. Não que você vai ali simplesmente para receber essas bênçãos. Mas nós temos que ir ali para adorarmos o Senhor, para nos colocarmos como filhos e filhas adoradores do Senhor, irmãos. Porque tudo que tínhamos, tudo que precisava ser feito, Ele fez ali na cruz. E a partir de agora, irmãos, a ação é nossa. A ação agora é nossa. Jesus já fez a ação de morrer por nós na cruz. E nós temos agora a ação de nós buscarmos o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas almas. É nós que buscamos o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas almas. E precisamos nós sermos grato em tudo a Deus. Deus não gosta de pessoas que ficam murmurando. Deus não gosta de pessoas que ficam reclamando. Deus gosta de pessoas que tenham gratidão no coração. Às vezes esquecemos de agradecer pelas coisas que nós já temos e pelas coisas que Deus já fez. Murmuramos aquilo em cima daquilo que nós queremos, mas esquecemos de sermos gratos a Deus. E o salmista Davi diz assim, deitamos e nos levantamos, é porque o Senhor nos sustentou, que está lá em Salmos 3:5. Deitamos e levantamos, porque o Senhor nos sustentou. E o Senhor tem nos sustentado todos os dias. E é por isso que somos cristãos. É por isso que Jesus pagou um alto preço por nós. É por isso que Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Antes de orar, eu peço a você, se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no canal, curta o canal, coloca lá seu comentário aberto. Se ficou alguma dúvida, pode colocar lá. Se você interagiu com a mensagem, coloca lá. E se você gostou, compartilhe essa mensagem para os seus contatos. Deixe que também outras pessoas possam interagir com Deus, possam ouvir essa mensagem. Estamos aqui em Couto de Magalhães de Minas e no futuro breve, estaremos abrindo uma igreja com o nome Conexão com Jesus. O nome da igreja vai ser Conectar com Jesus. Não precisamos de conectar com coisas, não precisamos de conectar com homens,
precisamos de conectarmos com Cristo Jesus. E a igreja vai chamar Conexão com Jesus, em breve aqui em Couto de Magalhães de Minas. E que Deus ricamente possa abençoar você e possa abençoar a tua família. Se gostou, curta o canal, inscreva-se no canal, torne-se um membro do canal, que todas as vezes que eu postar uma mensagem, uma pregação, você vai estar recebendo em nome de Jesus. Quero orar para você, quero orar para a tua vida, quero orar para a tua transformação, quero orar para que essa mensagem, a mensagem falada aqui hoje, possa entrar no teu coração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus, te louvo e te agradeço, ó Deus, por mais uma mensagem, por mais um momento, por mais uma mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração, ó Deus. E que essa mensagem possa entrar em corações, Pai, que necessitam de ouvir, meu Deus. Que possamos entender qual que foi o verdadeiro propósito do Senhor ali na cruz, ó Deus. Que possamos nos colocar na qualidade de adorador, meu Deus. Adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Eu coloco essa vida, essa pessoa que está aí ouvindo, sobre as tuas mãos, para que seja abençoado e abençoada no nome do Senhor Jesus. Sou eu, pastor Leandro, irmãos, deixando mais uma mensagem para a tua vida, em nome de Jesus.